Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 101, Pudim da Sorte, S. Isso é doce de mel, pensou Naoki animado. O pó de gelatina estabiliza a estrutura, tornando-o perfeito para criar alimentos como geleia, mousse, queijo e, claro, food. Relembrando o método de fazer marshmallows de mel, Naoki começou uma nova rodada de produção. Primeiro, ele misturou a gelatina em pó com água. Em seguida, combinou o mel e o suco de limão, colocando-os em uma panela e cozinhando em fogo médio-baixo até que estivessem levemente mornos. Por fim, despejou a mistura de gelatina preparada na panela, mexendo até que estivesse completamente derretida, ficando transparente e dourada sem impurezas. Está com uma ótima aparência, pensou Naoki enquanto desligava o fogo, deixando a mistura esfriar um pouco antes de despejá-la na forma que veio na geladeira. Em seguida, colocou-a na geladeira para endurecer. Enquanto esperava o doce endurecer, Naoki se ocupou preparando outros pratos à base de mel. No entanto, os resultados não foram nada bons. Peixe grelhado com mel, efeito de cozimento, restauração da força física, grande, limonada de mel, efeito de cozimento, refrescante. Após o consumo, elimina a fadiga e restaura a energia. Nenhuma dessas opções vai funcionar, murmurou Naoki, sentindo-se um pouco desanimado ao olhar para os pratos que havia preparado. Nesse momento, o despertador tocou, sinalizando que o doce de mel estava pronto. Naoki abriu a geladeira, pegou a forma e removeu cuidadosamente os marshmallows de mel solidificados. Enquanto olhava para os doces quadrados e dourados, informações sobre eles surgiram em sua mente. Doce de goma de mel. Ah, este doce de goma é feito de mel e limão. É doce e azedo, mastigável e bastante popular entre alguns Pokémon. Efeito de cozimento. Aplique óleo nas solas dos pés. Após comer, o Pokémon ganhará habilidade. Ele escapará definitivamente, independentemente da força do oponente. Comentário. Não subestime este pequeno pedaço de doce. Passar óleo na sola dos pés? Que efeito estranho. Murmurou Naoki, olhando para o doce de mel com uma expressão confusa. Ele então olhou para Teddiursa, que estava comendo pudim alegremente ao lado dele e pensou, essa habilidade pode não ser muito útil para outros Pokémons, mas pode ser inestimável para Teddiursa. Se Teddiursa encontrar um Pokémon perigoso que não consiga derrotar, ele pode simplesmente fugir e ter a garantia de escapar. Dessa perspectiva, este doce de mel pode ser ainda mais útil do que os pãezinhos de mel que fiz antes. A mente de Naoki começou a divagar, imaginando as possibilidades. A combinação da habilidade de pegar do Teddiursa, do pudim da sorte e das balas de goma de mel poderia lhe dar o poder de roubar Pokémon lendários. Ele imaginou Teddiursa se aproximando sorrateiramente de uns Zapdos, arrancando uma pena e então saindo correndo, deixando o furioso Zapdos descarregando eletricidade no ar, impotente. Isso pode ficar realmente emocionante, pensou Naoki, rindo sozinho. Ele imediatamente deu a Teddiursa um pedaço grande da bala de goma de mel. Então, com uma expressão séria, disse, escute, se você encontrar algum perigo por aí, como um Pokémon muito forte, não hesite. Apenas se vire e corra. Entendeu? Ursa. Teddiursa assentiu ansiosamente, concordando plenamente com o conselho de Naoki. Observando Teddiursa, Naoki não pôde deixar de pensar. Talvez eu não precisasse lembrar disso, afinal. Naoki lembrou, Teddiursa veio ao rancho para roubar mel, e quando percebeu que o lugar era muito perigoso, imediatamente decidiu fugir. No fundo, Teddiursa ainda é um ursinho astuto. Naoki sorriu, balançando a cabeça ao pensar nisso. Você vai se sair muito bem aí. Naoki se virou e continuou a estudar o novo prato. Entretanto, após 3 dias de pesquisa, ele ainda não conseguiu criar um novo prato com efeitos mágicos. Os pratos que ele desenvolveu restauravam a força física ou a energia, e alguns até chamavam a atenção, deixando os Pokémon tão imersos em felicidade que eles ignoravam coisas externas. O tempo passou rápido e num piscar de olhos chegou o dia em que Teddiursa partiria. Neste dia, Naoki levou Koraidon e os outros Pokémon para se despedir de Teddiursa na frente do rancho. Teddiursa pareceu relutante. Cursa. Naoki sorriu e o encorajou, vá em frente. Se um dia você não quiser mais viajar, volte para o rancho. Vou preparar um magnífico banquete de mel para você. Cursa. Teddiursa enxugou as lágrimas e assentiu pesadamente. Antes de sair, Teddiursa expressou o desejo de comer outro pedaço de pudim. Vendo isso, Naoki voltou para a cozinha e começou a prepará-lo. Os que eu fiz antes foram devorados por Teddiursa e meu, lembrou Naoki. Não verei Teddiursa novamente por um tempo. Naoki esperava que Teddiursa pudesse viver com segurança e tranquilidade ao longo do caminho e realizar seus sonhos. A estrada da vida continua a se estender, e Teddiursa começará uma nova vida com meu. Com esse desejo sincero, Naoki fez o último pudim para Teddiursa. 40 minutos depois, o pudim estava assado na hora. Naoki tirou-o da geladeira e quis dá-lo diretamente a Teddiursa, mas quando seus olhos encontraram o pudim, ele viu um efeito diferente de antes. Pudim da sorte. Essa é uma sobremesa feita com desejos sinceros, elaborada com chantilly, leite fresco moomo e mel. Efeito. A boa sorte sempre te acompanha. Após comer este prato, a sorte de humanos e Pokémon aumentará permanentemente. A chance de Pokémon encontrarem itens raros durante a viagem aumentará permanentemente. Comentário. Uma sobremesa deliciosa que faz as pessoas e os Pokémon se sentirem felizes e traz boa sorte. Naoki arregalou os olhos e olhou para o pudim, incrédulo. O efeito passou de um breve período para permanente. O que aconteceu?
O processo de produção e os materiais utilizados são exatamente os mesmos, então por que há uma diferença tão grande no efeito? Perguntou-se Naoki. É por causa dos diferentes estados de espírito na hora de fazer isso. Naoki olhou para Ted de Ursa, que o encarava com olhos negros e brilhantes, esperando ansiosamente para comer o último pedaço de pudim antes de embarcar em sua jornada. Ele estava um pouco hesitante, porque esse pudim também pode ser consumido por humanos, e os efeitos após o consumo são permanentes. Mas, olhando para Ted de Ursa à sua frente, Naoki respirou fundo e decidiu dar o pudim a ele. Coma. Ted de Ursa pegou o pudim alegremente e o comeu de uma só vez, depois pulou nos braços de Naoki e o abraçou forte. Naoki estendeu a mão e pegou Ted de Ursa, dando-lhe um tapinha gentil nas costas. Depois de um tempo, Ted de Ursa pulou. Ele saiu, acenou para Naoki e então montou em Meu, que havia se transformado em um toucanon. O toucanon bateu suas asas e voou alto no céu. Eles continuaram voando em direção aos seus sonhos e à distância, com o desejo de ver este vasto mundo. Eles não sabem quanto tempo demorou, mas o mar azul apareceu na frente deles. Perto do mar havia uma linda cidade costeira com inúmeros navios de cruzeiro atracados no porto. Meu desembarcou com Ted de Ursa em um dos navios de cruzeiro de luxo que estava prestes a partir. Houve um clarão de luz, e o toucanon desapareceu, substituído por Meu. Meu e Ted de Ursa flutuavam sobre um convés escondido, olhando alegremente para a frente. Zumbido, um apito melodioso soou, e o navio de cruzeiro abaixo partiu lentamente, navegando em direção ao mar azul. Uma voz humana saiu do alto-falante do navio de cruzeiro. Atenção, passageiros, o SS Anne iniciou oficialmente sua viagem. A próxima parada será na região de Canto, na cidade de Vermilion. Capítulo 102, Calyrex. O toucanon que transportava Ted de Ursa finalmente desapareceu no céu azul. Naoki ficou parado no pasto, olhando na direção de onde partiram, sentindo-se um pouco melancólico. Eu realmente não esperava que depois de viajar para o mundo Pokémon, eu não seria a pessoa a viajar, mas sim que eu enviaria meus Pokémon em sua própria jornada. Essa sensação é estranha. Ted de Ursa havia partido, mas a vida tinha que continuar. Naoki respirou fundo, voltou para casa e começou a limpar os utensílios de cozinha que tinha acabado de usar. Antes que ele percebesse, já era final de fevereiro. As plantações nos campos estavam quase prontas para a colheita. É hora de começar a trabalhar novamente. Na manhã seguinte, Naoki planejava colher as colheitas. Assim que chegou à terra, teve uma agradável surpresa ao descobrir que as flores que havia plantado antes estavam agora em plena floração. Vários tipos de flores foram misturados, criando um arranjo colorido e brilhante, enchendo todo o rancho com uma leve fragrância floral. As flores finalmente floresceram, e os Pokémon que viviam no rancho ficaram felizes. Um grupo de Pokémon, incluindo Alcremie e Somil, Nacli e Palmi, foram atraídos pelas flores. A pequena Alcremie brincava de esconde-esconde com Nacli entre as flores altas. Somil encontrou um local confortável e com sombra e se instalou lá. Palmi correu até uma flor surpresa e cheirou sua fragrância. No entanto, acidentalmente inalou um pouco de pólen, o que a fez espirrar várias vezes seguidas. Se eu perguntasse quais Pokémon são os mais felizes, pensou Naoki, com certeza seriam Butterfree e Combay. No início da manhã, 3 trabalhadores Combay se reuniram alegremente no campo, voando acima das flores, desabrochando e coletando néctar. Butterfree também bateu as asas gentilmente e pousou em uma flor. Usando um chapéu de palha, Naoki assistia à cena com um sorriso no rosto. Os hábitos ecológicos desses Pokémon vieram à sua mente. Na natureza, quando um Butterfree encontra um Combay, eles geralmente competem por néctar. Mas aqui no rancho, Butterfree e Combay não brigam. Em vez disso, coexistem em harmonia, trabalhando juntos com um senso de compreensão mútua. Vocês brinquem aqui, eu vou trabalhar, disse Naoki ao Pokémon antes de ir para a área de cultivo para começar a colher as plantações. Coraidon e Ciclizar também vieram ajudar, colocando os tomates, pepinos, rabanetes e outras colheitas nas grandes cestas que Naoki havia preparado com antecedência. Como tenho medo de não conseguir dar conta de tudo sozinho, nunca expandi a escala do meu plantio, pensou Naoki, enquanto trabalhava. Fiz todo o preparo do solo, plantio, fertilização, controle de pragas e capina sozinho. Ele também não havia criado muitos Pokémon, já que estava sozinho. Quando você cria muitos Pokémon, você começa a se concentrar no panorama geral e a ignorar os pequenos detalhes. Isso leva à negligência de alguns Pokémon, o que pode deixá-los de mau humor e diminuir a qualidade dos produtos que ajudam a produzir, resultando no efeito oposto do que você deseja. Mas mesmo com essa abordagem cuidadosa, o trabalho no campo os manteve ocupados por várias horas. Ao meio-dia, várias cestas grandes estavam cheias, e Naoki estava suando profusamente de exaustão. Naoki enxugou o suor da testa, seu olhar demorando-se nos vegetais e frutas que acabará de colher. Para ser sincero, a renda da agricultura era muito menor do que a da criação de animais. Mas deixar uma área tão grande sem cultivo parecia um desperdício. Além disso, as plantações que ele cultivava podiam ser vendidas ou usadas para alimentar a si mesmo e aos seus Pokémon. A única desvantagem era que esses vegetais sazonais não podiam ser armazenados por muito tempo. Seria legal ter uma adega de gelo, pensou Naoki. Culturas como batatas e nabos poderiam ser armazenadas por muito tempo se mantidas em um ambiente de baixa temperatura. Mas construir uma câmara de gelo seria caro e exigiria instalações de refrigeração especializadas. Esses tipos de instalações de refrigeração em larga escala consomem muita eletricidade. Se eu realmente instalar uma, vou pagar uma conta de luz alta todo mês. Então, havia outra maneira? A primeira coisa que veio à mente de Naoki foram Pokémon do tipo gelo. Mas não qualquer Pokémon do tipo gelo, ele precisava de um que preferisse viver em ambientes gelados, como Cryogonal, Avalugg ou Glaceon. A dispensa de gelo poderia servir de abrigo para eles, além de servir como depósito de alimentos. Com a ajuda deles, eu poderia economizar tempo e dinheiro.
Dentre essas opções, Glaceon era a que Naoki mais queria capturar. Sempre sonhei em colecionar todas as Evolutions um dia. Ele conseguia imaginar Glaceon vivendo no porão de gelo, Liafeon cuidando das plantações, Flareon mantendo todos aquecidos no inverno, Jolteon fornecendo eletricidade e Vaporeon ocasionalmente ajudando Dragonite com a rega. Quando você pensa nisso, a família Eevee é praticamente imparável. Mas além disso, Naoki percebeu que precisava de um Pokémon que pudesse ajudar na agricultura. Ele olhou para as terras agrícolas e para as plantações que acabará de colher, mergulhando em pensamentos profundos. Para a agricultura, um Pokémon em particular me veio à mente. Calyrex. Calyrex, o lendário rei que governou a região de Galar em tempos antigos, era considerado dono de uma sabedoria imensa, capaz de ver tudo do passado, presente e futuro. A razão pela qual Naoki pensou nisso foi porque esse Pokémon lendário também era conhecido como Rei das Colheitas Abundantes. Calyrex tem o poder de curar almas e fazer as plantas florescerem. Dizem que com o aceno de sua mão direita, as flores desabrocham e a grama fica verde. Com o aceno de sua mão esquerda, os campos se tornam férteis e as plantações crescem abundantemente. Este é simplesmente o deus da agricultura. Se eu pudesse levá-lo para o rancho, seria uma combinação perfeita, em um sentido profissional. Pensando até aqui, Naoki não conseguiu conter o riso. Estou realmente deixando minha imaginação correr solta. Não muito tempo atrás, ele pensou em fazer algo duvidoso com o cavalo de alguém, e agora estava pensando em sequestrar um Pokémon lendário. Que pecado, que pecado! Naoki silenciosamente orou em seu coração. Senhor Calyrex, por favor, abençoe minha fazenda com uma colheita abundante todos os anos. Ele até começou a se perguntar se deveria construir um altar para adorar o rei das colheitas abundantes, Calyrex. Segundo a lenda, Calyrex responde às orações. A única desvantagem era que ele não sabia se o rei das colheitas abundantes na região de Galar poderia sentir a fé vinda da região de Paldea. Ao mesmo tempo, no extremo sul da região de Galar, havia um campo nevado onde flocos de neve caíam o ano todo. Um Pokémon, pequeno e de aparência delicada, mas exalando um ar de elegância e majestade, abriu os olhos fracamente. Seu olhar atravessou o vasto espaço e tempo, focando em um ser humano que estava rezando para ele. Sentindo o fraco poder de fé emanando daquela pessoa, o Pokémon se mexeu, ganhando um pouco de força. Se Naoki estivesse presente, ele teria reconhecido instantaneamente este Pokémon como o lendário rei das colheitas abundantes, Calyrex. Calyrex tinha a habilidade única de extrair poder da fé dos outros. Mas, nos últimos anos, a fé demonstrada pelo povo da região de Galar diminuiu. As pessoas na Era Moderna não acreditavam mais no rei das colheitas abundantes, o que fez com que seu poder diminuísse e seu corpo enfraquecesse. Sentindo o tênue brilho de fé, Calyrex murmurou suavemente para si mesmo. Nunca pensei que nesta época ainda houvesse pessoas que acreditassem em mim. Capítulo 103. Um lar de força e laços. Calendário da Aliança ano 198, primavera, 14 de março. Este marcou o último mês da primavera, com a chegada iminente do verão quente. Naoki detestava o calor escaldante e a sensação de suar profusamente. Então, naquela manhã, pegou o dinheiro que havia juntado com tanto esforço e foi até a cidade comprar alguns aparelhos de ar-condicionado. Ele dirigiu-se a ciclizar até a loja de departamentos da cidade. Após algumas orientações do vendedor, encontrou-se no andar de cima, vendendo eletrodomésticos. Naoki selecionou 4 aparelhos de ar-condicionado, planejando instalar um na casa de Sal onde Nakli morava, outro na casa Pokémon onde Milton residia, um terceiro no galinheiro e o último na casa de madeira onde ele morava. Num instante, 120 mil Pokédólares foram gastos, suas economias arduamente conquistadas com a venda de colheitas, sal grosso, leite e leite de Gogoat ao longo do último semestre. Apesar de estar mentalmente preparado para o gasto, Naoki não pôde deixar de sentir uma pontada aguda de dor ao olhar para sua carteira quase vazia. Mas o que ele podia fazer? Eram itens essenciais que precisavam ser instalados antes que o calor do verão se tornasse insuportável. O assistente de compras ficou surpreso ao ver alguém comprar tantos aparelhos de ar-condicionado de uma só vez, mas rapidamente providenciou a instalação na casa de Naoki. Quando os 4 aparelhos de ar-condicionado foram finalmente instalados, Naoki sentiu um imenso alívio. Agora, com a chegada do verão, ele não teria mais que passar noites sem dormir por causa do calor sufocante. Graças à adição do Milton, os problemas financeiros do rancho foram resolvidos, e o rancho entrou oficialmente na próxima fase, a fase de revitalização. Durante esta fase, Naoki planejou se concentrar em 2 tarefas principais. Construa uma casa adequada, uma casa totalmente funcional com um quarto, sala de estar, adega, escritório e banheiro. O quarto seria para descanso. A sala de estar poderia ser usada para receber hóspedes ocasionais que visitassem o rancho. O escritório seria perfeito para manter livros de contabilidade, ler e registrar receitas. Quanto à adega, com o verão se aproximando em 2 semanas, o cultivo de lúpulo pôde começar oficialmente. Sem uma adega, ele não conseguiu iniciar seu negócio de fabricação de cerveja. Além disso, precisava reservar dinheiro para comprar barris de vinho para a produção de cerveja. Cultive mais culturas de verão e use-as para desenvolver novos pratos. Ele planejou ver se algum dos novos pratos atenderia a requisitos específicos, permitindo-lhe fortalecer os Pokémon no rancho, completando assim um ciclo. Ao meio-dia, Naoki começou a preparar o almoço para todos os Pokémon. Abriu a geladeira e olhou para a variedade de ingredientes lá dentro, até que seus olhos finalmente pousaram em um pote com um líquido dourado e viscoso. Então, informações sobre o jarro de líquido surgiram em sua mente.
Mel de tulipa, mel feito de pólen e néctar de tulipa. Se você prová-lo com atenção, poderá perceber um toque de fragrância floral. É um excelente ingrediente para fazer sobremesas. Este era o mel que os Combey haviam coletado recentemente dos campos de flores. Naoki inicialmente ficou alarmado ao vê-los coletando néctar de tulipas. Ele se lembrou de que, no mundo que conhecia, as tulipas continham manose e galactose, açúcares tóxicos para as abelhas, causando a morte das abelhas durante a coleta dessas flores. Mas, como se viu, os Pokémon eram muito mais resistentes do que as abelhas comuns. Apesar de ambos serem chamados de abelhas, o néctar das tulipas não teve efeitos adversos nos Combey. Após perceber isso, Naoki se sentiu aliviado e permitiu que eles continuassem coletando. É uma pena que Teddiursa tenha partido tão cedo, refletiu Naoki. Se tivesse ficado mais alguns dias, poderia ter experimentado este novo sabor de mel. Ele usou o mel para fazer mais pudins da sorte, mas apesar de fazer tantos, ele ainda não conseguiu reproduzir um pudim com efeitos de sorte permanentes. No entanto, Naoki não desanimou. Para ele não importava se o efeito era permanente ou não. Enquanto estiverem no rancho, eles podem comer uma porção de pudim sempre que quiserem o efeito da sorte. Contanto que continuem comendo, o efeito será permanente. Eu me pergunto onde Teddiursa e Mel estão agora. Ele pensou brevemente antes de deixar suas preocupações de lado para se concentrar em preparar o almoço para Ciclizar e os outros. O cardápio do almoço de hoje continua o mesmo de sempre. Bife frito e sanduíches, acompanhados de uma porção de pepino amassado, com opção de suco de seiva de árvore ou leite moomo para beber. Enquanto comiam, Naoki olhou para Dragonite, percebendo que já fazia algum tempo que não perguntava sobre seu progresso com a prática de movimentos. Então, perguntou casualmente. Você já dominou o movimento do tipo elétrico trovão que eu te falei antes? Perguntou Naoki, curioso sobre o progresso de Dragonite. Os olhos de Dragonite brilharam de excitação. Ó! Ele assentiu ansiosamente. Ele não apenas dominou o trovão, mas também executou com sucesso a combinação dança da chuva mais furacão mais trovão que Naoki lhe ensinou. Naoki ficou genuinamente surpreso. Você está progredindo rápido. Dragonite sorriu, claramente orgulhoso de suas conquistas. Depois de terminar a refeição, Dragonite ficou muito animado para esperar e arrastou Naoki para fora para mostrar a ele os frutos de seu treinamento. Naoki estava sob o beiral com Ciclizar e Koraidon ao seu lado. Ele observou Dragonite bater as asas e alçar voo. Com concentração, Dragonite convocou uma densa camada de nuvens escuras cobrindo o céu antes limpo. Energia elétrica crepitou entre as nuvens e logo, gotas de chuva começaram a cair. A princípio, era apenas uma garoa, mas a chuva se intensificou, formando linhas grossas que batiam no chão com um som rítmico. Dragonite banhou-se na chuva torrencial, seu corpo encharcado enquanto chamas de determinação cintilavam em seus olhos. Então bateu as asas, conjurando um vento violento que se fundiu com a chuva, criando uma tempestade de magnitude formidável. Naoki ficou maravilhado com a visão à sua frente. Isso é incrível, pensou. Um Pokémon comum provavelmente entraria em pânico diante de tal movimento, especialmente sem treinamento especial em ambientes. E então, estrondo. Um relâmpago colossal cortou o céu, atingindo o chão com uma força aterrorizante e deixando uma cratera fumegante no gramado abaixo. Naoki respirou fundo. Que poder aterrorizante! Se um Pokémon fosse atingido por isso, ele não conseguiu nem terminar o pensamento. À medida que a tempestade diminuía, as nuvens escuras se dispersaram gradualmente, revelando o céu azul claro mais uma vez. Pá! Naoki bateu palmas, admirado. Isso é incrível. Dragonite pousou ao lado de Naoki, sentindo-se um pouco envergonhado. Coçou a cabeça com sua grande garra, sem saber como lidar com o elogio. Não, ainda não cheguei lá, pensou Dragonite, lembrando-se do misterioso Pokémon que certa vez vislumbrara acima do olho de um tufão. Uma criatura negra como Breu que parecia um dragão nadador. Naoki não pôde deixar de sentir uma onda de emoção ao olhar para Dragonite. Velocidade extrema, cauda de dragão, soco trovejante, furacão, agilidade, dança do dragão, dança da chuva, relâmpago, trovão. Ele já aprendeu tantos movimentos. Pensou. Sinto que não tenho mais nada para lhe ensinar. Com isso em mente, Naoki perguntou. Você aprendeu tantos movimentos. Quais são seus planos para o futuro? Ao ouvir isso, o coração de Dragonite disparou. As palavras de Naoki soaram para Dragonite como se ele estivesse dizendo. Não tenho mais nada a lhe ensinar. Você está pronto para seguir seu próprio caminho. Ele está tentando me mandar embora? Dragonite entrou em pânico. Não queria ir embora e imediatamente franziu a testa, olhando para Naoki com uma expressão suplicante, quase lacrimejante. Embora humanos e Pokémon não falem a mesma língua, Naoki milagrosamente entendeu o que Dragonite queria dizer naquele momento. De repente, sentiu-se um pouco constrangido. Não estou tentando te afastar, tranquilizou. Só quero saber qual é o seu próximo plano. O que quero dizer é que em breve não terei mais nada para te ensinar. Você vai deixar o rancho e voltar para a Ilha Dragonite quando chegar a hora? Naoki não havia esquecido que Dragonite o havia seguido originalmente para aprender novos movimentos. Ao ouvir isso, Dragonite mergulhou em pensamentos profundos. No começo, eu seguia o Naoki porque queria aprender novos movimentos, refletiu Dragonite. Mas depois, Naoki lhe deu uma bandeja de frutas para ajudá-lo a aprender velocidade extrema. Naoki pediu a Koraidon que o ensinasse a usar a cauda de dragão. Naoki enfrentou céus tempestuosos ao lado de Dragonite para praticar soco trovão e dança da chuva, até mesmo adoecendo por causa disso. E quando Naoki ficou doente, Dragonite aprendeu agilidade enquanto entregava leite, enquanto se preocupava com ele. Agora Dragonite percebeu, não vou ficar com Naoki só porque quero ficar mais forte. Gosto do Naoki. Quero ficar com ele para sempre. Capítulo 104. Retorno à Ilha Dragonite.
Pensando nisso, Dragonite balançou a cabeça com firmeza. Queria viver com Naoki. Mas antes disso, Dragonite esperava que Naoki pudesse acompanhá-lo até a ilha Dragonite. Ele queria mostrar os movimentos que havia aprendido na frente do grupo de Dragonites. Dizer a eles que havia se tornado o Dragonite mais poderoso entre eles e deixá-los com inveja. Dragonite ficou sério e puxou o braço de Naoki com suas garras grandes e redondas. O que houve? Perguntou Naoki inicialmente sem entender. Levou um momento para perceber que Dragonite queria levá-lo a algum lugar. Infelizmente, como Dragonite não conseguia falar, eles não conseguiam se comunicar diretamente. Depois de tentar por um tempo se expressar, Dragonite percebeu que Naoki ainda não entendia. Abaixou a cabeça com uma expressão frustrada e magoada, parecendo completamente lamentável. O coração de Naoki se suavizou e ele estendeu a mão para acariciar gentilmente a cabeça de Dragonite. Considerando as ações anteriores de Dragonite, ele imaginou: você quer que eu vá a algum lugar com você? Ao ouvir isso, os olhos de Dragonite brilharam instantaneamente. O lugar para onde Dragonite quer me levar, pensou Naoki, sentindo uma onda de curiosidade. Sua intuição lhe dizia que não era o lago, nem o penhasco onde se conheceram. Ele se lembrou de algo que lera em uma entrada da Pokédex sobre os hábitos de Dragonite, como ele voava do mar para o lago todas as noites, passava a noite lá e depois voltava para o mar no início da manhã. Isso significava que o lugar para onde Dragonite queria levá-lo era provavelmente a ilha Dragonite, localizada no oceano, onde muitos Dragonites viviam. É longe do rancho? Perguntou Naoki, ciente das responsabilidades que tinha em casa. Não posso me dar ao luxo de ficar fora por muito tempo, pensou. Dragonite balançou a cabeça. Com sua velocidade, eles chegariam lá rapidinho. Vendo isso, Naoki assentiu em concordância. Certo. Dragonite comemorou, sinalizando que eles poderiam partir imediatamente. Naoki olhou para o céu, calculando o tempo. Ainda é cedo, pensou. Devemos conseguir voltar antes de escurecer. Mas para evitar problemas, ele preparou comida com antecedência para todos os Pokémon do rancho. Disse a eles que sairia com Dragonite e que se voltassem tarde, deveriam ir descansar sem esperar por ele. Todos os Pokémon não se opuseram, exceto Koraidon, que também quis ir junto. Naoki não teve escolha a não ser levá-lo consigo. Depois de resolver tudo no rancho, Naoki montou nas costas de Koraidon. Liderados por Dragonite, eles deixaram o rancho e começaram sua jornada para a ilha Dragonite. Os dois Pokémon gradualmente subiram no ar, e o rancho abaixo encolheu até virar um pequeno ponto preto, eventualmente se misturando à vasta região selvagem de Paldea. O vento soprava forte em seus ouvidos, o céu azul e claro se estendia infinitamente acima, e ao longe, o infinito mar de Paldea aparecia. Ambos os Pokémon se moveram rapidamente e após cerca de 10 minutos, deixaram Paldea e chegaram ao oceano. Ao ver o ambiente familiar, Dragonite gritou alegremente para Naoki. Ele começou a dançar energicamente, imitando os movimentos poderosos e majestosos de um Pokémon misterioso. Naoki observou, e de repente um pensamento lhe ocorreu. Foi aqui que você conheceu o Pokémon preto? Dragonite assentiu ansiosamente. Ele olhou para o domo mais alto do céu, indicando que o Pokémon havia voado ainda mais alto, desaparecendo acima das nuvens. Rayquaza vive originalmente na atmosfera, refletiu Naoki, olhando para o céu e para a misteriosa vastidão além. Ele falou com Dragonite com um toque de admiração. É muito raro que ele desça tão baixo. Você teve uma sorte incrível de tê-lo encontrado. Uma pontada de arrependimento o atingiu quando ele acrescentou. Se eu tivesse ido com você naquela época. Afinal, aquele era um Rayquaza brilhante, pensou Naoki sentindo o peso da perda. Só de vê-lo uma vez já teria valido a pena minha jornada a este mundo. A maioria das pessoas raramente tem a oportunidade de ver um Pokémon lendário, mesmo uma vez na vida. Vendo que Naoki ainda estava cativado pelo pensamento de Rayquaza, Dragonite inclinou a cabeça e perguntou com um curioso sugerindo. Deveríamos tentar encontrá-lo? Naoki entendeu o que Dragonite queria dizer e balançou a cabeça com uma risada. Esqueça, disse ele. Para Rayquaza, toda a atmosfera do planeta é seu domínio. Ele estava em Paldea antes, mas agora, quem sabe para onde voou? Pode estar do outro lado do planeta agora. À medida que continuavam o voo, a região de Paldea desaparecia lentamente de vista, substituída pela vasta extensão do oceano azul que se estendia infinitamente em todas as direções. O mar tranquilo ocasionalmente dava lugar a ondas de crista branca, onde grupos de golfinhos voavam graciosamente acima, mergulhando para capturar cardumes de peixes logo abaixo da superfície. Em pequenas ilhas dispersas, a areia branca brilhava ao sol, com coqueiros balançando suavemente ao vento. Alguns Shelters espreitavam a cabeça para fora da praia, aproveitando o sol quente da tarde. De vez em quando, um Finizen brincalhão saltava da água, espirrando água de volta enquanto perseguia seus companheiros. Do seu ponto de observação no céu, Naoki maravilhou-se com a vida vibrante e abundante abaixo. Estes são Pokémon difíceis de encontrar em terra, pensou, contemplando com admiração a beleza natural que se estendia abaixo dele. Mas quanto mais eles voavam, mais claro ficava. Eles estavam longe de Paldea agora. O tempo parecia passar, e Naoki não conseguia dizer exatamente quanto tempo haviam voado. Assim que começou a se perguntar se estavam se aproximando do destino, uma pequena ilha surgiu no horizonte. A ilha era exuberante e vibrante, com vegetação densa cobrindo a maior parte de sua superfície. À distância, toda a ilha parecia uma joia verde cravada no oceano azul, com a densa folhagem formando um anel ao redor do centro. Sob a luz brilhante do sol, a ilha irradiava vida e energia. Os olhos de Dragonite brilharam ao ver aquilo, e ele gritou animadamente, "Au-ó!" Naoki ergueu uma sobrancelha, reconhecendo a animação de Dragonite. "É lá que você morava?" "Ai!" Dragonite assentiu, seus olhos brilhando de nostalgia. Naoki sorriu e não fez mais perguntas.
À medida que se aproximavam do destino, Dragonite e Coraidon começaram a descer, voando em direção à superfície do oceano antes de pousar em um penhasco íngreme. As ondas batiam ritmicamente contra o afloramento rochoso abaixo enquanto Naoki desmontava de Coraidon. Ai, Dragonite cantarolou alegremente. Estar de volta ao seu lugar de origem o encheu de alegria, e ele ansiosamente assumiu a liderança, guiando Naoki e Coraidon pela densa vegetação da ilha. Naoki e Coraidon o seguiram, com os olhos arregalados de curiosidade enquanto observavam o ambiente único da ilha. A vegetação ali era incrivelmente exuberante, com grama alta e árvores robustas. Flores silvestres amarelas e brancas pontilhavam o chão da floresta, e os galhos das árvores cederam sob o peso de frutas maduras e coloridas. Interessante, pensou Naoki, comparando a cena ao covil do dragão em cidade de Blackthorn, na região de Johto. Aquele lugar também era especial, coberto de flores e árvores que floresciam o ano todo. Diziam que era devido à influência dos Pokémon do tipo dragão que viviam ali. Se esta era a terra natal dos Dragonites, então certamente havia outros Dragonites por aqui também. Será que a presença dos Dragonites aqui é o que torna a vegetação tão abundante? Naoki se perguntou, com a curiosidade aguçada. Ele parou sob uma grande árvore, com seus galhos cheios de folhas, e estendeu a mão para pegar uma das folhas grandes. Mas antes que pudesse, uma pequena figura surgiu de repente de trás da folha. Ah! Naoki gritou surpreso, perdendo o equilíbrio e caindo para trás na grama macia. Ouvindo a comoção, Coraidon e Dragonite rapidamente se viraram e avistaram um pequeno Pokémon, semelhante a uma cobra, coberto por escamas azul claras e com uma barriga branca e brilhante. O Pokémon colocou a cabeça para fora de trás das folhas, observando com curiosidade o humano desconhecido. Ele tinha um par de grandes olhos azuis, uma protuberância branca na testa que eventualmente se tornaria um chifre, e barbatanas brancas de cada lado da cabeça. Seu nariz grande, redondo e branco o fazia parecer mais cativante do que intimidador, apesar do corpo serpentino. Coraidon se aproximou e ajudou Naoki a se levantar. Naoki olhou para o pequeno Pokémon e não pôde deixar de se sentir aliviado. É um Dratini, exclamou. Por um momento, ele temeu que pudesse haver uma cobra venenosa escondida na árvore. Dragonite, reconhecendo o Dratini, correu até ele e soltou alguns rugidos tranquilizadores. No entanto, o Dratini imediatamente pareceu à beira das lágrimas. Naoki ergueu uma sobrancelha. Por que você está sendo tão cruel com ele? Dragonite balançou a cabeça com uma expressão inocente. Ó, resmungou baixinho. Dragonite não estava sendo agressivo, estava simplesmente preocupado com a segurança do pequeno Dratini. Os Dratini estão em seu estágio mais vulnerável e durante esse período, geralmente são protegidos pelos mais velhos Dragonite e Dragonair do grupo. Esses Pokémon mais velhos os vigiam até que evoluam. Nesta ilha, todos os Dratini normalmente vivem no lago no centro da ilha e não devem sair sem a supervisão de um adulto. Percebendo que Dragonite não estava sendo maldoso, Naoki se afastou, observando a interação entre os dois Pokémon. Dragonite pareceu repreender Dratini gentilmente, e o pequeno dragão o seguiu como uma criança pega fazendo algo errado. O grupo continuou avançando, com Dragonite na liderança. Depois de atravessar a densa floresta circular, chegaram ao centro da ilha. Os olhos de Naoki se arregalaram de espanto quando um vasto lago apareceu de repente. A visão o deixou completamente atordoado. Nossa, tem tantos Dragonites! O lago fervilhava de Dratini e Dragonair, nadando livremente. Nas margens gramadas do lago, numerosos Dragonites se reuniam em pequenos grupos, alguns sentados, outros em pé, e outros deitados ao sol, dormindo profundamente. Alguns dos Dragonites tinham expressões severas, quase intimidantes, reminiscentes do feroz Dragonite que pertenceu a Clair no anime. Outros tinham expressões gentis e serenas, observando os Dratini no lago com olhos calorosos e protetores. O olhar de Naoki captou algo especial no lago, um Dratini com corpo rosa, destacando-se entre os outros. Que Dratini brilhante, pensou com o coração transbordando de entusiasmo. É tão rosa e fofo. Naquele momento, a chegada do grupo atraiu a atenção de todo o clã Dragonite. Todos pararam, voltando o olhar para os recém-chegados. Naoki observou seu Dragonite bater as asas e voar em direção ao grupo. Parecia estar falando com eles e então, sob os olhares atentos dos Dragonites, Dratini e Dragonair reunidos, ascenderam ao céu. Dragonite respirou fundo, concentrando-se intensamente. Nuvens escuras começaram a se acumular no céu antes limpo e logo em seguida começou a chover. À medida que o vento aumentava, a chuva se intensificava, formando uma tempestade feroz que varria a ilha. Dragonite voou em círculos dentro da tempestade, com eletricidade crepitando ao redor de seu corpo. Com um estrondo alto, um enorme raio desceu das nuvens, atingindo o solo com imensa força. Os Dragonites selvagens à beira do lago olhavam com espanto. Alguns deles arregalaram os olhos, seus rostos demonstrando um choque muito semelhante ao de um humano. Quando a chuva diminuiu e as nuvens se dissiparam, revelando o céu brilhante mais uma vez, Dragonite pousou orgulhosamente no chão. Naquele momento, Naoki finalmente entendeu o propósito do retorno de Dragonite. Ele queria mostrar os movimentos que aprendeu. Percebeu. Após a impressionante demonstração de Dragonite, os jovens Dratini no lago observavam com admiração e olhos arregalados. Nunca tinham visto um Dragonite tão poderoso antes, e sua admiração era evidente. Nesse momento, um dos Dragonites selvagens, claramente impressionado, mas desafiador, deu um passo à frente e desafiou o Dragonite de Naoki para uma batalha. Dragonite piscou e então sorriu, aceitando o desafio ansiosamente. Os dois Dragonites alçaram voo, circulando um ao outro sob o olhar atento do outro. A tensão no ar era palpável. O Dragonite selvagem deu o primeiro passo. Abriu bem a boca, e um redemoinho de energia roxa começou a se formar, formando um potente ataque de fúria do dragão. Naoki reconheceu o movimento imediatamente. Então, como meu Dragonite vai reagir? Ele se perguntou com o olhar fixo em seu Pokémon.
mas seu Dragonite não entrou em pânico. Em vez disso, bateu as asas com força, acelerando a uma velocidade estonteante para lançar um ataque preventivo. Num piscar de olhos, fechou a brecha e se chocou contra o Dragonite selvagem antes que ele pudesse liberar sua fúria do dragão. O impacto foi tão rápido que o Dragonite selvagem perdeu o equilíbrio, e a onda de choque roxa que ele estava reunindo se dispersou inofensivamente no céu. Nada mal, e você sabe como usar sua supervelocidade para lançar um ataque preventivo, pensou Naoki, sentindo-se orgulhoso. Mas a batalha ainda não havia terminado. O Dragonite selvagem, momentaneamente atordoado pela velocidade do oponente, rapidamente se reagrupou e lançou um novo ataque. Bateu as asas, invocando uma poderosa tempestade que varreu a área ao redor. No entanto, esse movimento teve pouco efeito no Dragonite de Naoki. Afinal, ele já havia enfrentado tempestades muito piores antes, tempestades fortes o suficiente para testar os mais poderosos Pokémon. O Dragonite permaneceu firme, imperturbável diante dos ventos, e até começou a dançar em meio à tempestade, lembrando-se da figura majestosa de Rayquaza que vira um dia. Então, com uma explosão de energia, Dragonite avançou contra o vento. Uma camada de eletricidade crepitou ao redor de seu punho enquanto se preparava para atacar com um soco trovejante. O Dragonite selvagem tentou contra-atacar, abrindo bem as asas. Um brilho branco os envolveu enquanto se preparava para contra-atacar com um ataque de asa. Mas Dragonite não se intimidou. Enfrentou o ataque de frente, sua cauda brilhando com energia dracônica enquanto brandia uma poderosa cauda de dragão contra o oponente. Os dois Pokémon colidiram no ar e por um momento pareceu que estavam empatados. Mas então, com uma onda final de poder, o Dragonite de Naoki derrubou o Dragonite selvagem no chão, aterrissando com um baque na grama abaixo. A batalha havia terminado. Enquanto o Dragonite de Naoki pairava no ar, vitorioso, toda a plateia composta por Dragonite, Dratini e Dragonair assistia em silêncio, atordoada. Não conseguiam acreditar no que viam. A última vez que o viram, ele era apenas um Dragonite desajeitado que não conseguia aprender nenhum movimento, pensaram. Como ele se tornou tão poderoso? Sob o olhar atônito do outro Dragonite, o Dragonite de Naoki desceu ao chão e se aproximou do derrotado. Ele olhou para o outro Dragonite com preocupação, sem querer causar nenhum dano duradouro. Naoki correu rapidamente com Koraidon ao seu lado. Ele pegou uma garrafa de leite que tinha a capacidade de restaurar a força de um Pokémon e deu para o Dragonite ferido. Em instantes, as cicatrizes visíveis no corpo do Dragonite selvagem começaram a cicatrizar e sua força retornou. O Dragonite selvagem olhou para cima, atônito com o humano que o havia curado. Não estava com raiva, afinal, batalhas como aquela eram comuns entre os Dragonites. Mas estava curioso. Virou-se para seu companheiro, agora mais forte, e perguntou: Auó, como você se tornou tão poderoso? O Dragonite de Naoki sorriu orgulhoso e respondeu: Auó, é porque encontrei meu treinador. O Dragonite selvagem pareceu confuso. Auó? Treinador? Dragonite, lembrando-se de como Koraidon havia descrito o que era um treinador, explicou: Auó. Significa um humano que pode ajudar os Pokémon a ficarem mais fortes e aprender novos movimentos. Assim que ouviram isso, todos os outros Dragonites que estavam assistindo à batalha, ansiosos para ficarem mais fortes, voltaram seu olhar para o único humano presente. Naoki sentiu uma onda repentina de nervosismo ao sentir todos aqueles olhares sobre ele. Era como se ele tivesse se tornado o centro das atenções em grande escala. Mas antes que qualquer um dos Dragonites selvagens pudesse se aproximar, o Dragonite de Naoki deu um passo à frente de forma protetora, abrindo bem as asas e rosnando. Auá, este é meu treinador. Capítulo 105. O amor de Dragonite. Ilha Dragonite, Lago Central, 15 horas. Naoki e Koraidon estavam sentados juntos à beira do lago, contemplando o céu onde nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. A atmosfera serena ao redor deles enchia Naoki de uma sensação de paz e admiração. Perto dali, Dragonite era o centro das atenções, cercado pelos outros Dragonites, todos ouvindo atentamente enquanto ele contava suas aventuras dos últimos meses. Naoki e Koraidon optaram por não interromper, sentando-se em silêncio à beira do lago, absorvendo a beleza única da ilha. Embora estivesse no fundo do oceano, o ambiente da ilha lembrava ao do continente, provavelmente devido à poderosa presença do Dragonite. O lago no centro da ilha era um círculo perfeito, cercado por árvores exuberantes, assemelhando-se a uma lua cheia repousando nos braços do mar. Enquanto Naoki imaginava a noite caindo sobre este lugar, uma cena vívida lhe veio à mente. O lago espelharia o céu noturno, com uma lua brilhante acima e outra brilhando dentro d'água. Conforme Dratini nadasse, o reflexo ondularia, rompendo a imagem da lua. Mas com o tempo a lua no lago se recuperaria, inteira novamente. Dratini tiraria um cochilo nessa lua cheia, embalado pelo suave luar. Essas imagens tranquilas encheram o coração de Naoki com uma profunda sensação de contentamento. Ele se deitou ao lado de Koraidon, contemplando o céu azul emoldurado pela clareira circular acima. De repente a luz acima dele diminuiu. Naoki olhou para cima e viu vários Dratini pequenos reunidos ao redor, seus grandes olhos cheios de curiosidade enquanto observavam o estranho humano deitado no chão. Suas sombras bloqueavam a luz do sol, e suas expressões pareciam perguntar: por que esse humano está deitado aqui? Naoki ficou surpreso a princípio, mas depois sorriu, estendendo a mão para acariciar delicadamente a bochecha de um dos pequenos dragões. A pele macia e suave do Dratini era maravilhosa ao toque. Cercado por esses adoráveis Pokémon quase lendários, Naoki sentiu como se tivesse atingido o ápice da vida. Dratini são tão fofos. Mas Naoki teve que admitir que, comparado a outros tipos de dragão, como Dragonite e Dratini, os Dratini eram excepcionalmente gentis e amigáveis, tanto com os humanos quanto com seus próprios filhotes. Um dos Dratini arrulhou sua voz melódica e inocente. Naoki sentou-se, sua curiosidade despertada por uma lembrança de antes.
Começou a vasculhar o lago em busca do Dratini brilhante que havia avistado antes. Mas depois de procurar por um tempo, ele não conseguiu localizá-lo. Estranho, será que imaginei isso? Ele se perguntou. Determinado a descobrir, Naoki se aproximou de um Dratini próximo e perguntou: Você viu um Dratini rosa por aqui? Uá? Dratini piscou sem entender muito bem. Naoki esclareceu. Um Dratini de uma cor diferente rosa, não azul como os outros. Desta vez, Dratini pareceu entender. Com um aceno de cabeça mergulhou alegremente no lago. Pouco tempo depois, emergiu trazendo um pequeno Dratini rosa claro a reboque. Os olhos de Naoki brilharam ao ver aquilo. É realmente um Dratini brilhante. Enquanto a maioria dos Dratini são de um azul suave, este tinha um lindo tom de rosa, o que o tornava especialmente fofo e delicado. O pequeno dragão, ainda tímido por ter sido trazido, olhou timidamente para Naoki. Esse deve ser tímido, pensou Naoki, sentindo uma onda de afeição. Naoki queria estender a mão e tocar gentilmente o mini dragão, mas o Dratini imediatamente mostrou uma expressão de medo no rosto. Ao ver isso, Naoki instintivamente levou a mão ao bolso, na esperança de encontrar algum doce para apaziguar o pequeno Pokémon. No entanto, logo percebeu que não havia trazido nada consigo, exceto 2 garrafas de leite para tratamento de emergência. Que pena, pensou Naoki, sentindo uma pontada de arrependimento. Se soubesse que Dragonite o levaria para a Ilha Dragonite, teria tirado todos os salgadinhos da geladeira. Sem mais nada a oferecer, Naoki só pôde tentar demonstrar sua gentileza por meio de palavras. Não tenha medo, não vamos te machucar. Só queremos ser amigos. Apesar de sua garantia, os Dratini continuaram assustados. Naoki seguiu o olhar do Dratini e rapidamente entendeu o que estava causando seu medo. Ah, nossa! Koraidon, que estava por perto, notou o olhar de Naoki e imediatamente tentou parecer inocente, como se dissesse: Eu não fiz nada. Naoki não pôde deixar de suspirar. Você está assustando ele, Koraidon. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa quando percebeu que os Dragonites reunidos ficaram em silêncio de repente, com a atenção focada em algo no céu. Um Dragonite selvagem estava descendo do céu, pousando lentamente na ilha. Naoki imediatamente notou a mudança no comportamento de seu próprio Dragonite. Ele parecia nervoso, quase tímido. Algo está errado, pensou Naoki, estreitando os olhos. Ele sentia que algo incomum estava acontecendo. Como qualquer treinador Pokémon experiente sabe, os Pokémon podem se apaixonar e até mesmo ter relacionamentos muito parecidos com os humanos. No anime, por exemplo, Miau já teve sentimentos por uma Miau fêmea chamada Meowzi, mas ela escolheu ficar com um Persian. Há até aquela famosa fala sobre Tropil se apaixonando pelo Meganium da senhorita Joy. E agora, observando seu Dragonite reunir coragem para se aproximar do Dragonite selvagem, Naoki não pôde deixar de se lembrar de um garoto jovem confessando nervosamente seus sentimentos à sua paixão. Seu Dragonite parecia incrivelmente nervoso. Sua confiança habitual substituída por uma hesitação tímida enquanto caminhava até o Dragonite selvagem e dizia algo que Naoki não conseguiu ouvir. Mas o que quer que Dragonite tenha dito teve um efeito profundo. O selvagem Dragonite imediatamente assumiu uma postura de combate. Naoki, completamente perplexo, perguntou em voz alta: O que eles estão fazendo? Ah, nossa! Koraidon não entendeu completamente a situação, mas reconheceu o Dragonite selvagem e respondeu com um som que demonstrava sua confusão. Dratini, que estava observando em silêncio, falou suavemente com Naoki, como se estivesse respondendo à sua pergunta. O Dragonite está confessando seu amor ao outro Dragonite. Os olhos de Naoki se arregalaram ao perceber. Confessar amor? Então é por isso que Dragonite está tão nervoso. Mas Dratini não havia terminado. Explicou que todos os Dragonites da ilha sabiam que o Dragonite selvagem não era um Pokémon comum. Mas aquela Dragonite é muito especial. É incrivelmente forte. Qualquer Dragonite que confessa seu amor por ela geralmente é espancado até virar polpa. A preocupação de Naoki aumentou à medida que Dratini continuava, revelando a condição única do Dragonite selvagem para aceitar uma companheira. Somente o Dragonite que conseguir derrotá-la de frente poderá se tornar seu companheiro. Juntos, eles criarão um poderoso Dratini. Infelizmente, Naoki não conseguia entender a língua Pokémon, então ele não tinha ideia do que Dratini estava tentando transmitir completamente. Ele só pôde observar enquanto seu Dragonite e a Dragonite feminina começavam a batalha. A luta começou com uma onda de intensidade. A Dragonite feminina liberou toda a sua aura, irradiando uma intenção aterrorizante enquanto descia em direção à Dragonite. A princípio, o Dragonite de Naoki ficou claramente assustado com a ferocidade do ataque, mas rapidamente reuniu coragem e se ajustou. Com uma explosão de velocidade, desviou por pouco do mergulho do dragão e imediatamente usou a dança da chuva. Nuvens escuras rapidamente se formaram no céu, e uma chuva forte começou a cair. Dragonite então bateu as asas, invocando uma poderosa tempestade. Os ventos carregados de chuva rugiam enquanto varriam o campo de batalha, engolfando a Dragonite em uma tempestade turbulenta. Por um breve momento, o choque se refletiu no rosto da Dragonite. Ela ficou perplexa. Esta Dragonite, que antes tinha dificuldade para aprender até mesmo movimentos básicos, agora detinha um poder imenso. Mas apesar da surpresa, a Dragonite não era de recuar facilmente. Cerrando os dentes, ela se preparou e voltou à batalha, determinada a lutar com todas as suas forças. Esta não seria uma batalha facilmente vencida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Volta para casa. A tempestade envolveu quase toda a ilha, e para evitar afetar os outros habitantes, os 2 Dragonites levaram a batalha para o mar aberto. Ao ver isso, Naoki rapidamente montou em Koraidon e o seguiu.
Os outros dragonites Dragonairse e Dratini da ilha também se reuniram na beirada de pé no penhasco, para testemunhar a cena espetacular que se desenrolava sobre o oceano. O céu acima se agitava com nuvens escuras e rodopiantes enquanto a tempestade continuava. Em meio a ela, os dois dragonites se chocavam ferozmente, a batalha se intensificando a cada momento. Os ataques da dragonite fêmea eram implacáveis. Ela batia as asas, gerando uma tempestade ainda mais poderosa que começou a subjugar o dragonite de Nauki. Apesar de ser fustigado pelos ventos ferozes, as escamas grossas de dragonite ofereciam alguma proteção, prevenindo danos severos. Rangendo os dentes, Dragonite relembrou os ensinamentos de Nauki e começou a acumular uma poderosa energia elétrica em seu corpo. Bom! Um trovão ensurdecedor ressoou através das nuvens escuras, enquanto relâmpagos crepitavam ameaçadoramente acima. A Dragonite, momentaneamente assustada com o som, estreitou os olhos e avançou com uma velocidade incrível, fechando a distância entre eles antes que o trovão pudesse atingir. Dragonite, pego de surpresa pela aceleração repentina da fêmea, cambaleou, sua concentração quebrada. Num piscar de olhos, a Dragonite fêmea se aproximou. Seu ataque com cauda de dragão acertou com precisão, mandando-a de volta para a ilha. Com o fim da batalha, as nuvens escuras acima começaram a se dispersar, revelando o céu limpo mais uma vez. A Dragonite desceu graciosamente até onde ele havia pousado, seus olhos examinando o agora poderoso Dragonite que antes fora considerado fraco. Au-ó, ela declarou com autoridade. Embora eu não saiba o que você passou durante esse tempo, ainda não é o suficiente. Dragonite, embora machucado e abatido, não se desanimou com a perda. Em vez disso, viu a batalha como uma forma de medir seu crescimento. Mas sabia, como a Dragonite havia apontado, que ainda havia muito trabalho a ser feito. Ai, Dragonite murmurou para si mesmo, já planejando seu regime de treinamento no rancho. Havia mais movimentos para dominar e mais desafios para superar. Com uma determinação renovada, Dragonite ergueu-se do chão, com os olhos ardendo de uma determinação feroz. Essa resiliência e espírito de luta não passaram despercebidos pela Dragonite fêmea, que observou a mudança no outrora tímido e desamparado Dragonite. Não era mais o mesmo Pokémon que outrora se instalara na ilha, oprimido pela insegurança. Finalmente Dragonite se virou para Nauki com uma expressão séria. Au-ó! Gritou, sinalizando que era a hora de voltar para o rancho. Nauki entendeu a intenção de Dragonite. Ele olhou para Dragonite e percebeu que ela também o observava. Erguendo uma sobrancelha levemente, decidiu não pensar muito no assunto. Em vez disso, virou-se para se despedir dos pequenos Dratinis e Dragonairs que o seguiam. Estou indo agora. Volto para brincar com vocês na próxima vez. E quando eu fizer isso, vou levar um monte de lanchinhos de Pokémon para compartilhar com esses adoráveis pequeninos, pensou Nauki. Dragonite agitou suas garras gordinhas, despedindo-se de seus companheiros na ilha. Vários Dragonites, tendo testemunhado sua transformação, olharam com inveja. Estavam intrigados com o treinador humano que havia ajudado seu companheiro a crescer tanto. Depois de trocarem olhares, alguns deles se decidiram e correram. Ai! Ai! Ao vê-lo se aproximando, Dragonite imediatamente ficou na defensiva, usando suas grandes garras para empurrá-los para trás. Ai! Este tênis é meu! Um dos Dragonites protestou. Ai! Ele também pode ser nosso! Ai! De jeito nenhum! Mas Dragonite, já exausto de 2 batalhas, não conseguiu se defender por muito tempo. Por fim, os persistentes Dragonites conseguiram alcançar Nauki. Nauki ficou surpreso quando 3 jovens Dragonites o cercaram, com os olhos cheios de expectativa. O que está acontecendo? Ele se perguntou. Então, uma ideia lhe ocorreu. Será que é? Seus pensamentos disparavam enquanto ele olhava para os Dragonites. Vocês querem vir com a gente? Ai, os 3 Dragonites assentiram entusiasticamente. Mas antes que Nauki pudesse responder, Dragonite, tendo recuperado um pouco de força, correu e envolveu Nauki em um abraço protetor com suas grandes garras. Nauki. Coraidon, observando a cena, soltou um rugido que assustou os 3 Dragonites. Em seguida, assumiu sua forma galopante e se aproximou lentamente de Nauki, gesticulando para que ele cavalgasse. Dragonite e Coraidon compartilharam um raro momento de entendimento, unidos em sua posição sobre o assunto. Apesar da tentação de ter os 3 Dragonites se juntando a ele, Nauki decidiu recusá-los. Ele entendeu porque eles queriam segui-lo, queriam se tornar mais fortes, assim como o Dragonite. Mas o crescimento do Dragonite se deveu em grande parte à sua própria determinação e esforço. Nauki apenas ofereceu orientação e sugestões. Seu próprio Dragonite era simples e tranquilo, permitindo-lhe manipulá-lo conforme necessário. No entanto, ele sabia que isso poderia não acontecer com outros Dragonites. Além disso, a ideia de tentar cuidar e alimentar tantos Dragonites era assustadora. Só preparar refeições para eles diariamente seria exaustivo. No entanto, isso não significa que vou desistir completamente desses Dragonites fofos, refletiu Nauki. Talvez um dia eu crie um prato que os ajude a crescerem fortes como o meu Dragonite. Então, quando o rancho se expandisse um pouco mais, Nauki precisaria de mais entregadores para ajudar na distribuição das mercadorias. Nesse ponto, ele poderia usar suas habilidades culinárias para atrair todos esses Dragonites para trabalharem para ele, construindo, por fim, sua própria empresa de entregas Dragonites. Afinal, pensou Nauki, a ilha Dragonite não vai a lugar nenhum, e é improvável que os Dragonites saiam. Com isso em mente, Nauki se virou para os 3 ansiosos Dragonites e disse, eu entendo o que vocês querem, mas receio que não possa levá-los comigo agora. Mas não se preocupe. Talvez na próxima vez que nos encontrarmos, eu tenha algo para te ajudar a ficar mais forte. Até lá, por favor, seja paciente e espere aqui. Os 3 Dragonites piscaram e concordaram alegremente. Pelo menos este humano não nos rejeitou de cara, pensaram.
Temos vidas longas, ainda temos muito tempo para esperar. Olhando para o grupo de Dragonites, Dragonairs e Dratinis à sua frente, Nauki sentiu uma pontada de relutância. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Dragonite e Koraidon começaram a puxá-lo para longe. Ai! Chega de conversa, é hora de ir para casa. Nauki, agora sentado nas costas de Koraidon, acenou para o grupo de dragões. Adeus, Dragonairs. Adeus, Dratinis. Enquanto a ilha Dragonite desaparecia lentamente de vista, a brisa do mar roçava o rosto de Nauki. Ele se virou para Dragonite e perguntou: Então, o que você achou da aventura de hoje? Ai! Dragonite respondeu com um leve aceno de cabeça, seguido por um leve balançar de cabeça. Embora ainda tenha alguma afeição pelo outro Dragonite, pensou Nauki, Dragonite vivenciou a vida no rancho. Viu Pokémon poderosos e misteriosos e cresceu significativamente. Não está mais de coração partido por ter sido rejeitado. Assim como Teddiursa disse, Nauki refletiu, o mundo é vasto, e ainda há muitas coisas para fazer. Por exemplo, Dragonite pensou, eu poderia cobrir o mundo inteiro com minha chuva. Com um olhar determinado, Dragonite encarou o sol poente, soltou um rugido apaixonado e despejou toda a sua força em uma poderosa dança da chuva. Nuvens escuras se formaram, cobrindo grande parte do céu. Uma chuva forte começou a cair, e as gotas formaram linhas ao se espalharem pelo mar, fundindo-se com o oceano abaixo. Dragonite batia as asas, criando rajadas de vento e planando livremente na chuva torrencial. Nauki e Koraidon, encharcados até os ossos, só conseguiam observar, maravilhados, o entusiasmo de Dragonite. Sério, Nauki murmurou, meio divertido e meio exasperado. Koraidon, no entanto, não estava nada satisfeito com o hábito de Dragonite de invocar chuva a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele soltou um rugido alto, e as nuvens escuras se dispersaram rapidamente, com a luz do sol se intensificando à medida que brilhava. Em resposta, uma energia carmesim começou a pulsar ao redor do corpo de Koraidon. Uau, pensou Nauki, o dia ensolarado de Koraidon não apenas dissipou a chuva como também ativou sua habilidade característica. Levantando a mão, Nauki chamou Dragonite de volta, pondo fim à guerra climática. Certo, chega de brincar com o clima. Restaure-o ao seu estado original antes que vocês dois causem mais caos. A intensa luz do sol desapareceu e o céu voltou aos tons suaves do entardecer. O belo pôr do sol banhou o céu em tons de vermelho, que se refletiram no mar, pintando com as cores do crepúsculo. Toucanos e pelíperes que passaram o dia voando começaram sua jornada de volta aos seus ninhos. Olhando para a cena serena, Nauki não pôde deixar de suspirar. É tão lindo. O crepúsculo estava se aproximando e era hora de voltar para casa. Capítulo 107. Dia sem cavalos. É um novo dia mais uma vez. Esta manhã, após completar suas tarefas habituais no rancho, Nauki pegou calmamente um regador e começou a regar as flores no campo. As primeiras horas do dia viram os 3 trabalhadores com beis já saírem por aí, ocupados voando entre as flores, coletando néctar com dedicação incansável. Nauki os cumprimentou alegremente. Bom dia, com beis. Zumbido, eles responderam, seu zumbido harmonioso enchendo o ar enquanto continuavam seu trabalho. Com as flores regadas, Nauki voltou sua atenção para inspecionar seu rancho, o lar que ele e seus Pokémon cultivaram amorosamente juntos. Na fazenda, Dragonite ainda estava concentrada em praticar a dança da chuva, invocando nuvens diligentemente como parte de seu treinamento. Perto dali, Palmi estava ocupada pastoreando as galinhas em frente ao galinheiro. Mais de um mês se passou, e os pintinhos amarelos que nasceram dos ovos cresceram significativamente. Começaram a seguir o exemplo da mãe, ciscando o chão e aprendendo a procurar comida na grama. A essa altura, os filhotes já tinham aprendido a parar de comer quando estavam satisfeitos. Então Nauki não precisava mais se preocupar com a possibilidade de eles comerem demais. Ele até havia ajustado o sistema de alimentação do galinheiro para permitir a alimentação livre, tornando tudo muito mais prático. Quando Nauki se aproximou, Palmi, que pastava contente na grama, ergueu as patas em saudação e soltou um grito de alegria. Durante esse tempo, Palmi já havia se adaptado completamente à vida no rancho. Havia se adaptado à rotina e agora participava com entusiasmo das tarefas diárias. Todas as manhãs, após o café da manhã, corria para o galinheiro para cuidar das galinhas que pastavam e, à noite, as levava de volta para dentro antes de retornar à cabana para dormir. Nauki sorriu e acenou para Palmi antes de continuar seu caminho. À frente ficava a casa Pokémon, onde os 3 Miltans residiam. As sementes de grama que Nauki havia plantado no terreno em frente à cabana, mais de meio mês antes, já haviam brotado. E ele sabia que não demoraria muito para que se transformassem em uma grama exuberante e deliciosa. Os Miltans, tendo terminado a ordenha matinal, estavam agora descansando na grama, aproveitando o sol. Adoravam a vida naquele rancho, onde a comida era muito superior à que tinham em sua antiga casa. Gratos pela nova vida, trabalhavam duro todos os dias para produzir o máximo de leite possível. Por que ficar com ele? Pareciam raciocinar. É melhor dar tudo de si e relaxar. Enquanto Nauki continuava, ele se aproximou da casa de sal onde os Nacli costumavam ficar. Mas com a melhora do tempo, os pequenos Naclis passaram a maior parte do tempo ao ar livre, correndo sob o olhar atento de Alcremie. Como resultado, a produção de salgema havia diminuído consideravelmente. Nauki suspirou com uma mistura de diversão e resignação. Ele não tinha coragem de confinar os Naclis lá dentro só para manter a produção de sal. Em vez disso, permitiu que eles tivessem liberdade para brincar e explorar. Encontrando a casa de sal vazia, Nauki fechou a porta e seguiu em direção à área onde os Gogoat pastavam. Os Gogoat haviam terminado sua rotina matinal e agora estavam deitados preguiçosamente na grama, mastigando satisfeitos. Mas quando Nauki se aproximou, ele notou algo inesperado. Somiu sentado pacificamente ao lado de um dos Gogoat. Curioso, Nauki se aproximou e perguntou: "O que te traz aqui, Somiu?" Somiu balançou levemente e respondeu com um alegre fu: "Porque é tão confortável aqui."
Naoki então notou um suave brilho verde emanando debaixo do Gogoat. Percebeu imediatamente que graças ao Gogoat, a energia da grama naquela área era particularmente rica e abundante. Para Pokémon do tipo planta e grama como Somil, aquilo era como um santuário, um lugar para o qual gravitavam naturalmente por seu ambiente acolhedor. Gogoat, Somil está sob seus cuidados. Preciso ir trabalhar, disse Naoki. O Gogoat aceitou de bom grado a responsabilidade de cuidar de Somil. Naoki então foi até a lavanderia nos fundos da casa, onde pegou um machado e uma serra. Usando as sobras de madeira e a bancada simples que havia ali dentro, ele começou a construir uma cerca de madeira. Ele planejou cercar o campo de flores com esta cerca, separando-o da terra cultivada para criar uma área de observação exclusiva. Quando as flores murchassem no verão, Naoki pretendia plantar sementes de girassol, transformando a área em um belo campo de girassóis. Koraidon não ajudou muito com um trabalho tão delicado, pois sua força poderia facilmente quebrar a madeira se não fosse manuseada com cuidado. Portanto, Naoki assumiu a tarefa sozinho, trabalhando diligentemente até a tarde, quando a cerca finalmente ficou pronta. Uma cerca de madeira agora circundava o campo de flores, com uma placa representando flores pendurada na entrada, marcando a conclusão oficial do jardim. Naoki bateu palmas, notando os calos que se formaram nela sem perceber, mas não se importou. Talvez para um fazendeiro seja um símbolo de honra pelo trabalho duro, pensou ele. Depois de tirar a poeira das mãos, Naoki deu um tapinha nas cabeças de Koraidon e do Ciclizar ao seu lado, perguntando: "O que vocês querem comer hoje à noite?" "Hao, Gal." Os dois Pokémon responderam em uníssono. Naoki riu: "Que tal sanduíches?" Koraidon e Ciclizar não pareceram impressionados, mas Naoki riu e acrescentou: tudo bem, vou fazer um bife frito também." Naquele momento, o videofone atrás dele tocou. Naoki ergueu as sobrancelhas, surpreso. Quem estaria ligando a essa hora? Ele lavou as mãos, foi atender o telefone e foi recebido pela voz do prefeito Thomas. "Boa noite, Naoki." "Boa noite, prefeito Thomas. O que o traz aqui hoje?" "Haha, é sobre o evento de corrida de cavalos no final de março. Já que você instalou um telefone agora, pensei em ligar em vez de mandar uma carta. A cidade realizará uma corrida de cavalos de primavera no dia 25 deste mês. Qualquer pessoa com Pokémon cavalo pode participar, e muitos treinadores também participarão. É que você ainda não começou a criar nenhum Pokémon cavalo, então não poderá participar. Mas você ainda pode vir assistir à corrida e apostar no seu Pokémon favorito. Se a sua escolha vencer, você pode trocar os bilhetes premiados por vários itens. Ingressos para corridas de cavalos? Isso não é só apostar em corridas de Pokémon? Mas quando ouviu falar sobre a troca de ingressos por vários itens, Naoki ficou intrigado e perguntou: itens? O prefeito Thomas respondeu: como a maioria dos participantes são treinadores de passagem, a cidade preparou muitas coisas que os treinadores podem usar, como várias pedras de evolução, equipamentos para ajudar os Pokémon a treinar e itens mágicos para os Pokémon carregarem. Pedras da evolução. Naoki rapidamente pensou em um de seus objetivos de vida: coletar todas as evoluções. A maioria delas requer joias da evolução. Além de Sylveon, Espion e Umbreon, coletar o restante das evoluções exigiria um total de 5 joias da evolução: fogo, água, trovão, folha e gelo. Só tenho uma pedra d'água agora, que o ursinho encontrou e me deu, refletiu ele. Mesmo que eu ainda não tenha um Eevee, é sempre bom estar preparado. Depois de desligar o telefone, Naoki começou a refletir sobre sua situação atual. Faltam 10 dias para o início das corridas de cavalos, pensou ele. De acordo com o prefeito Thomas, cada pessoa só pode comprar um número limitado de ingressos. Esses ingressos podem ser usados para apostar nos jogadores que você torce, ganhando assim mais ingressos, que podem ser trocados por itens. Você também pode participar da competição. Além do troféu do campeonato, o vencedor pode escolher um item de graça. Se estiver confiante o suficiente, pode até apostar em si mesmo. Mas a verdadeira questão é: consigo encontrar um Pokémon cavalo nesses 10 dias? E mesmo que encontre, conseguirei treiná-lo bem o suficiente para vencer o campeonato? Ele suspirou, ponderando o desafio que tinha pela frente. Bem, esse é um problema difícil de resolver. Capítulo 108. Preparação. Falando em Pokémon cavalo, pensou Naoki, meu favorito, e o que eu poderia capturar realisticamente agora é o Rapidas. Existem duas formas de Rapidas: o tipo fogo padrão e a forma galariana, com sua crina colorida. Este Pokémon tem chamas que ardem em suas costas e crina, o que o torna descolado e impressionante ao correr. Se eu andasse nele usando um capacete, poderia começar a fazer cosplay do ceifador imediatamente. O pensamento fez Naoki sorrir baixinho. No entanto, esses Pokémon vivem em vastas áreas selvagens, e não há muitos deles, então domar um seria bem desafiador. Depois de desligar o telefone, Naoki voltou para a cozinha para continuar preparando o jantar para os Pokémon. Ainda havia muito o que fazer no rancho. Com a aproximação do verão, ele precisava instalar suportes para os amendoins de cerveja que cresciam na fazenda. A estrada que havia sido danificada pela brincadeira dos Pokémon também precisava de reparos e, claro, ele precisava cuidar de todos os Pokémon do rancho. Não tenho como sair por muito tempo agora, pensou Naoki. Talvez seja melhor pular a corrida de cavalos desta vez. Afinal, este é apenas o meu primeiro ano neste mundo. Não preciso me apressar para participar de tudo. Há bastante tempo pela frente. De qualquer forma, estes 10 dias são muito curtos. Mesmo se eu conseguisse capturar um Pokémon cavalo, não teria tempo suficiente para treiná-lo direito. Além disso, eu nem criei um prato que pudesse ajudar um Pokémon a correr mais rápido. Naoki suspirou. A vida precisa ser vivida com calma. Se eu perder o evento deste ano, sempre haverá outra chance no ano que vem. Além disso, Naoki tinha outros planos em mente.
Ele estava pensando em ir até a montanha congelada para ver se conseguia encontrar um Pokémon do tipo gelo que lhe chamasse a atenção e trazê-lo de volta para o rancho. Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, o óleo na panela esquentou, e Naoki usou uma pinça para colocar 2 costeletas de porco frescas no óleo fervente. Os bifes começaram a fritar, enchendo a cozinha com um aroma delicioso. Quando os bifes estavam dourados, Naoki os virou com facilidade, polvilhando pimenta do reino e outros temperos. Logo, 2 pedaços de carne frita, crocantes e suculentos, estavam prontos. Ele colocou os bifes em um prato e os entregou a Coraidon e Ciclizar, dizendo-lhes para comerem ao lado. Em seguida, ele teve que cozinhar para Dragonite, Butterfree e Combay. Ao cair da noite, muitos Pokémon que haviam brincado lá fora o dia todo começaram a retornar aos seus ninhos. Depois do jantar, Naoki pegou uma lanterna e saiu para sua patrulha habitual pelo rancho. Ele verificou o Miltank, o Nacli, o Gogoat e as galinhas, certificando-se de que tudo estava normal antes de voltar para casa. Tirando as botas, Naoki se preparou para tomar um bom banho e depois ir para a cama. Quando estava prestes a relaxar, de repente percebeu que algo estava faltando no parapeito da janela. Olhando ao redor, ele se virou para Palmi ao seu lado e perguntou: "Você viu para onde sumiu foi?" Palmi balançou a cabeça, claramente tão confuso quanto ele. Ao ver isso, Naoki parou o que estava fazendo e voltou para o curral onde seus Gogoat estavam guardados. De fato, o encontrou Somiu deitado na grama. "Você não quer voltar para seu lugar de sempre para dormir?" perguntou Naoki. "Só ali." Somiu balançou a cabeça levemente, indicando que gostava daquele lugar. "Tudo bem", disse Naoki, sentindo-se um pouco impotente, mas compreensivo. Ele sempre escolhia respeitar as preferências dos seus Pokémon. Daquele dia em diante, Somiu mudou-se oficialmente para o curral de ovelhas e viveu com Gogoat. Na manhã seguinte, após terminar o trabalho no rancho, Naoki foi até a cidade em sua Ciclizar. A montanha Frost era conhecida por suas baixas temperaturas e pela cobertura de neve o ano todo. Se quisesse viajar para lá, precisava estar bem preparado. Ao chegar à cidade, Naoki foi direto à loja e comprou uma roupa para o frio. O traje consistia em 4 partes: uma jaqueta à prova de frio, luvas, óculos de proteção contra o vento e botas de neve. Esses eram itens essenciais para sua jornada até a montanha congelada. Além das roupas, Naoki também comprou um fogão portátil a querosene para fazer fogueiras. Com tudo pronto, Naoki não partiu imediatamente. Em vez disso, visitou a cabana de Cora para perguntar sobre a construção de uma adega de gelo. Cora pareceu um pouco surpresa com a pergunta. Ela respondeu lentamente: "Bem, em termos gerais, quando você faz uma ampliação na sua casa, pode optar por construir um porão no subsolo. Mas se você transformar o porão em uma câmara de gelo, isso pode afetar a casa de cima. Sabe, o ar frio pode penetrar no chão e se espalhar para dentro da casa." Naoki considerou cuidadosamente o conselho de Cora e percebeu que ela estava certa. Cavar uma nova câmara de gelo no rancho seria um projeto significativo, e a caverna atrás de sua casa era uma solução mais prática. "Se cavarmos uma câmara de gelo em outro lugar do rancho?" perguntou Naoki. "Eu não recomendo isso", respondeu Cora após um momento de reflexão. "Em vez de cavar um novo buraco no rancho para transformá-lo em uma adega de gelo, sugiro que você transforme a caverna atrás da sua casa em uma caverna de gelo. Se bem me lembro, você está usando aquele lugar para cultivar cogumelos agora, certo?" perguntou Cora. Naoki assentiu. A caverna abrigava atualmente vários recipientes para cultivo de cogumelos, e novos cogumelos brotavam a cada poucos dias. Inicialmente, Naoki ficara curioso sobre eles e colhia alguns para fazer sopa ou cozinhar. Mas assim que a novidade passou, ele jogou todos os cogumelos em caixas de transporte para Zack levar para a cidade e vender. Agora que ele pensava nisso, a caverna era de fato o lugar perfeito para uma adega de gelo. Não exigiria um esforço enorme de construção e bastaria a presença de um Pokémon do tipo gelo para criar uma adega de gelo natural. "Eu entendo", disse Naoki, expressando sua gratidão a Cora. Cora sorriu e aproveitou a oportunidade para promover seus novos móveis. "Acabei de comprar um novo lote de equipamentos de refrigeração profissional. Você precisa deles? O preço é justo, apenas." Naoki a interrompeu com um leve suspiro. "Pretendo capturar um Pokémon do tipo gelo para ajudar na transformação." "E quanto às usinas de geração de energia?" continuou Cora, determinada a fechar uma venda. "Elas podem absorver a eletricidade liberada pelos Pokémon e armazená-la. Se a energia dos Pokémon for suficiente, podem suprir as necessidades de eletricidade de todo o rancho." O interesse de Naoki foi despertado. "Sério?" perguntou ele, intrigado. Ao ver sua expressão, o sorriso de Cora se iluminou. "Sim, e não é caro, só 30.000 Pokédólares. 30.000, pensou Naoki. O preço era realmente razoável. Se ele tivesse esse dispositivo de geração de energia, poderia economizar bastante nas contas de luz no futuro. O Pokémon do tipo elétrico no rancho era Palmi. Dragonite também podia usar golpes do tipo elétrico, então pegar um pouco de eletricidade deles não deveria ser problema. Pensando nisso, Naoki decidiu comprar o gerador de energia e instalá-lo. Dessa forma, caso o rancho ficasse sem energia devido a um mau tempo, como um tufão, ele poderia gerar sua própria eletricidade. Capítulo 109. Montanha Glaciada. Naoki pagou o dinheiro, e Cora ordenou eficientemente a uma Champ que carregasse a usina de geração de energia no caminhão. Ela então subiu no banco do motorista e gritou para Naoki: "Vá na frente, eu te sigo." "Ok." Naoki respondeu, pulando em seu Pokémon e voltando para o rancho.
Pouco tempo depois, Cora chegou à fazenda com o equipamento. Machamp descarregou a unidade de geração de energia do caminhão, e Cora olhou ao redor da propriedade antes de perguntar: onde você gostaria que isso fosse instalado? O ideal é que fosse conectado diretamente à rede elétrica. Naoki liderou o caminho. Sigam-me. Ele planejou colocar o gerador na área de serviço nos fundos da casa, onde ficava a caixa de energia. Cora, demonstrando uma perícia impressionante, começou a instalar a usina de geração de energia e a conectar os fios com facilidade. Naoki a observou trabalhar, surpreso com sua habilidade. Eu não esperava que você fosse tão habilidosa nisso, comentou. Cora explicou dando de ombros. Eu vivi sozinha desde criança, então tive que aprender essas coisas com o tempo. Naoki hesitou antes de perguntar: onde estão seus pais? A expressão de Cora permaneceu calma. Eles faleceram há 20 anos. Eram carpinteiros na cidade, então era natural que eu assumisse o negócio quando crescesse. Naoki sentiu uma pontada de culpa e pediu desculpas. Sinto muito. Cora balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Nascimento, envelhecimento, doença e morte fazem parte da vida. Não precisa se desculpar por algo tão natural. Estou bem agora. Administro uma loja com minhas próprias mãos e tenho uma Machamp para me ajudar. Acho que se meus pais ainda estivessem vivos, teriam orgulho de mim. A filha dele se tornou incrível. Naoki ficou um pouco surpreso com a resiliência dela e assentiu com admiração. Sim, você é incrível. Após a instalação, Cora se levantou e foi até a caverna onde Naoki estava cultivando cogumelos. Ela olhou para dentro e então se virou para ele. Você ainda precisa dessas placas de cultivo de cogumelos? Se não, eu posso reciclá-las para você. Reciclar? Perguntou Naoki. Cora assentiu. Sim, posso tirá-los das suas mãos. Embora não valha o mesmo preço de quando você os comprou, é melhor do que deixá-los aqui acumulando poeira. Naoki pensou por um momento. Cogumelos precisavam de condições muito específicas para crescer e com a caverna sendo convertida em um depósito de gelo, não haveria mais nenhum lugar adequado no rancho para eles. Tudo bem, eu os dou para você, concordou. Cora sorriu e com a ajuda de Machamp, começou a transportar as placas de cultura de cogumelos para o caminhão. Assim que terminaram, Cora tirou a carteira do banco do motorista e entregou a Naoki alguns Pokédólares como pagamento. Te vejo mais tarde, ela gritou, indo embora com o caminhão. Naoki começou os preparativos para sua viagem à montanha glaciada com Koraidon. Ele colocou o almoço que havia preparado antes na geladeira e pediu a Ciclizar que distribuísse a comida aos outros Pokémon ao meio-dia. Ciclizar assentiu, concordando com a tarefa. Satisfeito, Naoki guardou seu equipamento para o frio, junto com um pouco de suco e leite para repor as energias na mochila. O ambiente na montanha glaciada era hostil, e a temperatura provavelmente seria muito baixa. Enquanto pensava na viagem que se aproximava, Naoki de repente se lembrou do primeiro prato que preparara ao chegar a este mundo, macarrão instantâneo quente. Talvez seja exatamente o que precisamos em um lugar tão frio, pensou. Se ele se lembrava corretamente, o efeito daquele prato era apenas resistente ao frio, o que seria de grande ajuda no lugar para onde eles iriam em seguida. Pensou Naoki. Com isso em mente, Naoki largou a mochila novamente, percebendo o olhar perplexo de Koraidon, e foi até a geladeira. Pegou os ingredientes necessários e começou a cozinhar. Ele cortou a cebolinha em gomos, preparou 2 ovos pochê com antecedência e colocou a panela no fogo, esperando a água ferver antes de adicionar o macarrão. Polvilhou uma camada de cebolinha picada por cima, colocou os 2 ovos pochê na tigela e, por fim, adicionou algumas gotas de óleo de gergelim. Logo, uma tigela cheia de macarrão quente estava pronta. Naoki olhou para a tigela fumegante, e o efeito da sopa de macarrão quente surgiu em sua mente. É macarrão quente para a sopa, mais um prato simples, mas uma boa escolha para aquecer o baço e o estômago em um dia frio de inverno. Efeito de cozimento. Proteção contra o frio nível 3, proporcionando a capacidade de suportar frio intenso. Após beber, o corpo se aquece e o efeito dura 6 horas. Avaliação. Omitida. Com certeza, se os ingredientes e coberturas estiverem completos, o efeito do cozimento será melhorado, pensou Naoki. Uma classificação B+ era um nível e meio maior que o C- original. A duração da resistência ao frio aumentou do nível 1 para o nível 3, e a duração foi estendida de 30 minutos para 6 horas. Experimentar? Naoki perguntou, colocando a tigela de macarrão na frente de Koraidon. Koraidon, sentindo o aroma intenso, não resistiu a engolir um pouco de saliva. Raal? Perguntou-se Koraidon. Esta tigela de macarrão parece diferente da última vez? Sob o olhar encorajador de Naoki, Koraidon pegou a tigela e devorou rapidamente a sopa e o macarrão. Imediatamente sentiu um calor se espalhando por todo o corpo. Então, esse é o efeito mágico desta tigela de macarrão, percebeu Koraidon, sentindo o calor protegê-la do frio. Vendo Koraidon engolir a comida sem pensar 2 vezes, Naoki ficou um pouco sem palavras. Ele rapidamente terminou sua tigela de macarrão quente e tirou 2 pudins da sorte da geladeira, um para si e outro para Koraidon. Espero que tenhamos sorte hoje para encontrar o Pokémon do tipo gelo que estamos procurando, pensou Naoki enquanto se preparava para a jornada. Depois que tudo estava pronto, Naoki montou em Koraidon e eles seguiram em direção à montanha glaciada. Koraidon estava bastante familiarizado com esta estrada, tendo acompanhado Naoki em uma viagem de pesca no final deste caminho há apenas 2 meses. Ali ficava o Lago Caceroia, com a Montanha Frost, conhecida como Montanha Glaciada, localizada a leste do lago. O Monte Glaciado é o pico mais alto da região de Paldea, e devido à sua altitude, a temperatura se manteve baixa o ano todo. Flocos de neve caíam continuamente do seu cume, cobrindo a extensa cordilheira com uma espessa camada de neve. Esse clima teve um impacto profundo no estilo de vida dos moradores locais. A cidade chegou a ser chamada de Vila de Montenevera, símbolo de um lugar de neve eterna e tranquilidade.
O ambiente geográfico único da montanha também promoveu um ecossistema Pokémon especial, com a maioria dos Pokémon que habitam a área sendo do tipo gelo. Koraidon se moveu rapidamente, sua silhueta escarlate cortando o céu quando eles logo chegaram ao lago. Naoki olhou para a montanha envolta em névoa ao longe e perguntou a Koraidon: "Você está com medo?" Koraidon balançou a cabeça confiantemente. "Hao. Muito bem, vamos continuar." Koraidon acelerou o passo, avançando montanha dentro. Sua figura escarlate destacava-se nitidamente contra a vasta extensão branca de neve e gelo. Capítulo 110. Treinador estranho. 30 minutos depois que Naoki entrou na montanha, a neve começou a cair. Flocos de neve brancos caíam do pico, cobrindo toda a montanha com uma camada branca cintilante. Para onde quer que Naoki olhasse, o mundo estava envolto em uma paisagem serena e prateada. A temperatura ali era brutalmente fria, tão fria que cada respiração que ele exalava se transformava em uma névoa branca e rapidamente se dissipava no ar gélido. Graças ao calor do macarrão quente que havia comido antes, Naoki ainda não precisou vestir seu traje à prova de frio. O efeito de proteção contra o frio da refeição duraria 6 horas, permitindo-lhe atravessar a montanha com apenas um casaco fino. Koraidon, seu Pokémon, diminuiu o voo pelo céu, enquanto Naoki examinava o chão nevado abaixo. A montanha estava coberta por uma espessa camada de neve, com apenas alguns pinheiros quebrando a extensão branca. Essas árvores, conhecidas por sua resistência ao frio extremo, erguiam-se altas e retas, com suas agulhas verde escuras adicionando um toque de cor à cena monocromática. Elas conseguiam sobreviver mesmo em temperaturas de até 50 graus Celsius negativos. Talvez devido ao clima rigoroso, havia poucos sinais de Pokémon vagando pela natureza. A maioria dos Pokémon selvagens que habitavam esta cordilheira provavelmente estavam confortavelmente aninhados em suas tocas. Provavelmente dormiam, observando a neve cair de suas tocas aconchegantes, ou se aconchegavam para se aquecer, afagando-os pelos uns dos outros. Se dependesse dele, pensou Naoki, ele também escolheria ficar dentro de casa em um clima tão extremo. Enquanto observava a vasta extensão branca abaixo, Naoki deu um tapinha pensativo em Koraidon e disse: "Vamos pousar primeiro." Pokémon do tipo gelo geralmente tinham a cor branca ou azul claro no corpo, o que os fazia se confundir com a neve. De grandes altitudes, eles podiam facilmente passar despercebidos. Para não perder nenhum, Naoki decidiu que era melhor explorar a pé. "Hao?" Koraidon recebeu o comando e imediatamente desceu para o chão coberto de neve. Naoki desmontou e começou a caminhar ao lado de seu Pokémon. As botas de couro preto que ele usava produziam um som suave de trituração a cada passo, enquanto os passos de Koraidon deixavam um rastro de patas na neve. Naoki olhou para trás e notou que as pegadas de Koraidon eram bem fofas, lembrando-as de um cachorro. Nesse momento, Koraidon pareceu avistar algo e alertou Naoki com um som. "Hao?" Naoki olhou para cima e notou uma criatura se contorcendo na neve não muito longe. Era um Pokémon que lembrava uma larva de mariposa, branco como a neve e coberto de cristais de gelo, contorcendo-se lentamente enquanto consumia a neve no chão. Um Snom. Naoki reconheceu o Pokémon instantaneamente. Snom, um Pokémon com 2 tipos, gelo e inseto, era conhecido por sua paixão por neve fofa e recém-caída. Quanto mais comia, mais altos ficavam os espinhos de gelo em suas costas. Na verdade, Snom era bem fofo, com seu corpo branco parecendo um bolinho de massa. "Snom não serve", murmurou Naoki para si mesmo. Ele havia se aventurado em busca de um Pokémon adequado para construir uma adega de gelo, mas Snom não era uma boa opção, principalmente porque não haveria neve suficiente para ele prosperar no rancho. "Vamos continuar andando", disse Naoki, ignorando o Snom enquanto se aventuravam mais adentro da montanha. Cerca de 5 minutos depois, Naoki e Koraidon escalaram uma colina baixa e finalmente avistaram outro Pokémon do tipo gelo sob um pinheiro coberto de neve. Era um grupo de 5 Snover, pulando energicamente sob a árvore como se estivessem brincando. Naquele momento, um dos Snover sentiu uma presença desconhecida. Virou-se e viu um humano acompanhado por um Pokémon de aparência assustadora. O Pokémon vermelho exalava uma aura aterrorizante, e o Snover, assustado, saltou e correu para longe. Ao ver isso, o outro Snover fez o mesmo, desaparecendo na neve em segundos. Naoki suspirou. Bem, isso não saiu como planejado. Koraidon fez um suave som de concordância. "Hao." Com a saída dos Snovers, eles não tiveram escolha a não ser continuar procurando por outros Pokémon. Depois de mais 10 minutos de caminhada, uma geleira fria surgiu diante de Naoki. Lá, perto do rio, Naoki finalmente viu um Pokémon do tipo gelo adequado para o rancho. Era um Pokémon iceberg, enorme e parecido com uma tartaruga, com um corpo tão duro e pálido quanto um iceberg e um par de pupilas âmbar que brilhavam na luz fria. Este Pokémon podia liberar uma aura gélida que congelava instantaneamente o chão sob ele, criando uma superfície perfeita para uma adega de gelo. "É esse mesmo." O coração de Naoki saltou de excitação enquanto ele tirava uma Pokébola vazia do bolso, pronto para agir. Mas antes que ele pudesse se aproximar, o Pokémon começou a se mover. Com passos pesados e gelados, ele pisou na geleira, e seu corpo enorme desceu lentamente para o rio. A visão era como assistir a um iceberg desabando, enviando ondas enormes para o outro lado do rio. Quando a água finalmente baixou, o Pokémon iceberg flutuava firmemente na superfície do rio. Ele virou a cabeça para olhar a margem, e Naoki notou vários Pokémon pequenos na neve próxima. Eles eram um grupo de pequenos Pokémon do tipo gelo, Bergmit, pulando alegremente por aí. Ao ver o Avaluga em segurança no rio, o Bergmit pulou rapidamente em suas costas com visível alegria. Assim que todos os Bergmites estavam a bordo, Avalug começou a nadar rio abaixo, seu corpo assemelhando-se a um colossal porta-aviões de gelo enquanto flutuava sem esforço ao longo do rio. Naoki observou intrigado. "O que eles estão fazendo?" perguntou-se.
Koraidon, siga-os e veja o que está acontecendo. Ele instruiu. Montado em Koraidon, Naoki rastreou o grupo de Bergmite e Avalug de cima. Avalug já se movia rapidamente rio abaixo e após cerca de 30 minutos, eles chegaram ao fim do rio. À sua frente, estendia-se o mar do norte de Paldia. O rio descendo da montanha finalmente desaguava no vasto mar de Paldia. Com o Bergmite ainda de costas, o Pokémon Iceberg entrou no mar e começou a se afastar, com sua forma maciça gradualmente se fundindo com o horizonte. Koraidon pousou no pico de uma montanha próxima, e Naoki observou em silêncio enquanto Avalug desaparecia lentamente no mar infinito. Koraidon inclinou a cabeça, um pouco confuso com a visão. How? Questionou suavemente, refletindo a perplexidade do próprio Naoki. Naoki pareceu igualmente confuso, respondendo, não tenho certeza do que eles estão fazendo. Embora ele conseguisse se lembrar do nome de cada Pokémon, seu conhecimento sobre os comportamentos e ecologias específicos de alguns dos menos populares era limitado. Naquele momento, uma voz veio de trás, explicando-lhe a cena. Essa é a migração do Avalug. Naoki se virou e viu um homem com uma jaqueta se aproximando, acompanhado por um Incineroar caminhando ao lado dele. O homem encarou Koraidon com grande interesse, circulando-o antes de perguntar com curiosidade. Que tipo de Pokémon é esse? Nunca vi nada parecido. Naoki começou, chama-se Koraidon. Uau, olha esses músculos, essa constituição poderosa, é incrivelmente forte. A voz do homem estava cheia de inveja e admiração. Por favor, me diga, onde você capturou esse Pokémon? Naoki ficou surpreso e pensou consigo mesmo. Será que acabei de esbarrar com um esquisito? Percebendo a expressão cautelosa de Naoki, o homem rapidamente percebeu que havia exagerado. Desviou o olhar, tossiu sem jeito e se apresentou. Meu nome é Henry. Sou da região de Alola e estou explorando esta montanha nevada. Naoki olhou para o feroz Incineroar ao lado de Henry e respondeu. Naoki de Paldia. Então, o que você quer dizer com Avalug migrando? Henry explicou. É um comportamento comum para Pokémon como Avalug. Eles costumam viajar pelo mar com Bergmite para encontrar novos lares. É mesmo, pensou Naoki mergulhado em contemplação. As distâncias entre as regiões são enormes. Avalug não enfrentaria perigos ao atravessar o mar para se mudar, como tempestades ou tsunamis. Nesse momento, o olhar de Henry mudou de Koraidon para Naoki. Eu estava pensando, você não está com frio vestindo tão pouco? Henry perguntou, tirando Naoki de seus pensamentos. Naoki olhou para sua roupa, uma jaqueta esportiva fina, jeans e botas de couro. Ele parou por um momento antes de responder, nada mal. A energia da juventude, disse Henry, e então olhou para Koraidon com admiração. Você também está aqui para explorar a montanha? Algo assim, respondeu Naoki. Estou tentando capturar um Pokémon do tipo gelo, mas ainda não encontrei o certo. O único Avalug que vi já se foi. Ao ouvir isso, Henry abriu um largo sorriso e bateu no peito com entusiasmo. Eu posso te ajudar. Conheço bem os Pokémon que vivem por aqui. Percebendo que Henry poderia ter um motivo oculto, Naoki estreitou os olhos e perguntou. O que você ganha com isso? Henry pareceu um pouco envergonhado, mas então admitiu. Eu só queria dar uma olhada mais de perto no seu Koraidon. Os músculos dele são fascinantes. Naoki ergueu uma sobrancelha. Então, você gosta de Pokémon musculosos? É isso mesmo. O homem assentiu entusiasmado, flexionando os bíceps com um brilho nos olhos. Exercitar-se com Pokémon é a melhor coisa do mundo. Me faz sentir como se tivesse encontrado almas gêmeas. Naoki ficou sem palavras, sem saber como responder a esse entusiasmo único. Mas ele imaginou que não havia mal algum em deixar o homem admirar Koraidon e talvez trocar algumas informações sobre Pokémon. Então, Naoki assentiu em concordância e perguntou. Você viu o Eevee de gelo por esta montanha? Henry respondeu. Vi um Eevee de gelo. Venha comigo. Vamos voltar para o meu acampamento primeiro. Naoki assentiu e seguiu Henry enquanto retornavam. Ao longo do caminho, Henry apresentou os Pokémon que viviam na área, mencionando criaturas como Snom, Froslas e Regice. Quando passaram por uma caverna, Henry apontou para dentro e disse, Pokémon geralmente vivem em cavernas como esta. Ele olhou para dentro da caverna e então exclamou surpreso, parece que aqui é onde um Glaceon pode viver. Sério? O interesse de Naoki foi imediatamente despertado. Com certeza. Chegou. Henry confirmou e com um ar imprudente correu para dentro da caverna. Naoki estava prestes a segui-lo quando um rugido furioso ecoou lá de dentro. Momentos depois, Henry saiu correndo em pânico, gritando, desculpe Beartic, eu não queria atrapalhar seu descanso. Um Beartic mostrando suas presas e garras avançou atrás dele. Naoki ficou parado ali sem saber como reagir. Esse cara é realmente confiável? Ele se perguntou. No último segundo, o Incineroar de Henry se interpôs entre ele e o furioso Beartic. Sentindo o calor que emanava do Incineroar, Beartic parou com a expressão séria. Henry rapidamente se escondeu atrás de seu Incineroar e se desculpou timidamente. Sinto muito. O Beartic bufou, exalou uma lufada de ar frio, então se virou e recuou para dentro da caverna. Henry soltou um suspiro de alívio. Essa foi por pouco. Os Pokémon daqui são durões. Naoki o observou em silêncio, questionando se deveria continuar seguindo Henry. Percebendo o olhar duvidoso de Naoki, Henry rapidamente tentou tranquilizá-lo. Cometi um erro, mas prometo que definitivamente há um Glaceon por perto. Meu acampamento é logo ali. Vamos lá primeiro. Acho que vale a pena conferir, pensou Naoki e assentiu. Eles continuaram até chegarem a um acampamento ao pé de um penhasco. Uma fogueira crepitava calorosamente, tornando o local seguro e convidativo. Henry relaxou ao retornar ao acampamento, pegou algumas pokebolas e liberou seu conteúdo. Um Pangoro, um Ursaring e um Troll apareceram no acampamento. Naoki olhou ao redor e percebeu que todos os Pokémon eram musculosos. Ele não pôde deixar de pensar, nossa, ele realmente gosta de Pokémon fortes e musculosos. Em voz alta, ele comentou, tudo o que você precisa agora é de um Urshifu e um Buzzwole. Ao ouvir isso, o interesse de Henry aumentou. Urshifu?
Buzzwole? Naoki olhou para Ursaring e entrou, ligeiramente surpreso. Vocês nunca foram à região de Galar? O campeão de lá tem um Urshifu, que também é um Pokémon do tipo músculo. E quanto ao Buzzwole? Ele fez uma pausa, lembrando-se de que as Ultra Bestas talvez ainda não fossem de conhecimento geral, especialmente para alguém de Alola. Então mudou rapidamente de abordagem. Ambos são Pokémon fortes e poderosos, assim como seu Incineroar. Henry assentiu, embora um pouco incerto, e fez uma anotação mental para dar uma olhada nesses Pokémon mais tarde. Henry então tirou um mapa da montanha da mochila e o comparou com os arredores. Encontrei. Glaceon está por perto. Eu sempre marco Pokémon raros no meu mapa, mas preciso avisar que Glaceon é muito cauteloso e não se aproxima dos humanos facilmente. Não será fácil capturá-lo. Tudo bem, eu ainda quero tentar, respondeu Naoki. Veja bem, eu também tenho um objetivo. Ah? O que é isso? Quero coletar todas as Evolutions. Henry pareceu não entender. Aqueles Pokémon pequenos e fracos? Um forte e poderoso como Blaziken não seria melhor? Naoki balançou a cabeça, sorrindo. É o tamanho pequeno deles que os torna fofos. Eles são tão fofinhos, perfeitos para abraçar. Só de olhar para eles eu fico feliz. Mas então Naoki fez uma pausa, percebendo que Henry provavelmente sentia o mesmo em relação aos seus Pokémon musculosos como o Incineroar. Deixa pra lá, decidiu Naoki, mudando de assunto. Me diz onde Glaceon mora. Henry colocou o mapa de lado e olhou para Koraidon com entusiasmo. Claro, mas primeiro, quero lutar com o seu Koraidon. Quero ver quem tem os músculos mais fortes. Naoki ficou surpreso. Olhou para Koraidon, depois para o Pokémon de Henry e perguntou, tem certeza? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.